Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Esse é mais um Pergunte ao Pastor, o seu programa de respostas rápidas para as perguntas curtas, hoje temático. A gente vai responder as suas perguntas sobre família, namoro, filho, divórcio, papel do homem e da mulher. A ideia é tocar sobre como construir um lar firmado na rocha, como ter uma casa sólida, bíblica e feliz. E esse é justamente o tema do encontro que nós teremos no sábado, dia 27. Eu e o pastor Pedro Pamplona estaremos promovendo pelo Instituto Schaefer uma imersão com 6 aulas voltadas para discutir sobre família. É sua oportunidade de aprender sobre família antes de entrar no casamento. É sua oportunidade de tentar melhorar os primeiros anos do casamento. É sua oportunidade de tentar salvar o seu casamento. Tudo através dos princípios da palavra de Deus. Se você estiver mais interessado em saber a respeito, o link vai estar aqui na descrição para a nossa imersão firmando a família na rocha. Mais uma bênção do Instituto Schaefer para a sua vida. Agora corre, que nós nunca repetimos imersões na história do Instituto Schaefer. A gente já fez várias outras imersões, elas nunca foram vendidas de novo. Então essa é a única oportunidade que você vai ter para discutir esse assunto com a gente ao vivo no sábado. Então corre lá. Querer muito encontrar uma esposa pode prejudicar na escolha? Meu pai me dizia para eu nunca ir no supermercado com fome, porque eu ia levar coisas que eu não precisava. Se você tá muito desesperado para achar uma esposa ou muito desesperado para achar um marido, você vai se submeter a relacionamentos que você não deveria se submeter. Então é importante que você encontre algum tipo de completude, algum tipo de força moral, de caráter, sabe? Para que você possa estar bem sozinho, para que assim você possa estar bem casado. Se você usar o marido ou a esposa como um instrumento para resolver os seus problemas, você vai projetar no casamento algo que o casamento não foi feito para suprir. Estou namorando e desejo me casar. Indica algum curso de noivos, por favor? Não conheço nenhum curso de noivos na internet. Deve existir vários por aí. Não conheço nenhum que eu indique, mas lhe convido a vir na imersão. Certamente vai ser uma forma de te ajudar se você não tem nenhum curso de noivos na sua igreja. É tudo liberado no sexo entre casais? É muito estranho que a gente use padrões não bíblicos para estabelecer o que pode e o que não pode dentro do casamento. A escritura dá muita liberdade à intimidade sexual de um casal. A gente tem 2 vídeos inteiros só discutindo isso aqui do 2 Dedos de Teologia. Você pode procurar os 2, que eles vão responder de forma muito explícita as perguntas, tá? Mas é importante que você considere que cada casal é um mundo particular, onde o marido e a mulher têm seus gostos, suas preferências, seus traumas, seus medos, seus preconceitos, e que a intimidade conjugal deve ser algo para a glória de Deus no benefício mútuo. O sexo nunca pode ser um instrumento egoísta para que você satisfaça suas vontades por cima dos temores ou das preferências do outro. Então você pergunta, tá tudo liberado? Eu digo que essa pergunta, na verdade, deveria ser balizada com o que é que vai beneficiar mais o meu parceiro na sexualidade. É muito chato cobrar atenção e carinho. O que fazer? Uma moça que mandou essa pergunta, então ela tá falando do marido certamente. É importante que no casamento ambos estejam dentro da mesma missão. É muito comum que dentro de um matrimônio as pessoas não participem dele como a palavra de Deus indica. Ambos deveriam entrar no matrimônio para o benefício do outro, se esforçando para dar ao outro aquilo que vai glorificar o nome de Deus. Eu tô no casamento e eu quero receber algo do outro, é muito difícil fazer com que o outro queira aquilo que ele não quer, a menos que ele queira agradar a Deus, a menos que ele queira viver a vida da fé de fato. O que isso significa? Isso significa que casais, quando enfrentam conflitos acerca daquilo que o outro deveria estar fazendo, e coisas que às vezes o outro não está muito disposto a fazer, o outro tem uma personalidade e não dá carinho, tem uma personalidade diferente, a mulher não tem uma personalidade muito sexual e o marido fica sentindo falta, o que ambos precisam é de uma consciência absoluta de seus papéis no reino de Deus e daquilo que eles são chamados para fazer em Cristo Jesus. Eu sempre digo para os rapazes, para as moças, casem com alguém que está muito interessado em agradar a Deus, porque quando estão interessados em agradar a Deus, aí você quer ser um bom marido para a glória de Deus. E se sua esposa precisa de mais carinho, para a glória de Deus, você vai se submeter a uma transformação às vezes profunda na sua personalidade, para que você possa entregar isso para sua esposa. Para que se o seu marido precisa de mais serviço ou de mais sexualidade, você vai estar disposta a entregar isso para ele, mesmo contra suas próprias preferências, porque você louva ao Senhor e quer glorificar a Deus dentro do seu casamento. Então, um casamento sólido é um casamento onde ambos se colocam no papel de serem cristãos fiéis. E é disso que, no caso, o seu marido precisa. E precisa ser motivado a ser um cristão fiel. E alguém precisa dizer para ele que ser um cristão fiel também passa por dar para sua esposa um nível de carinho que seja razoável e compatível com as necessidades dela, desde que essas cobranças não sejam também exageradas ou coisa de outro mundo. Dentro de um relacionamento saudável, existe um nível de sexualidade saudável, um nível de carinho saudável. Claro que ambos podem pedir mais do que é devido, mas aí é um trabalho de se acertar e às vezes de discipulado, de acompanhamento pastoral para ajudá-los a se acertarem aí nesse processo. Minha esposa é tranquila,
tranquila, com raros picos de estresse, que fazem ela chorar e gritar de raiva. O que fazer? Eu diria dar graças a Deus. Se ela é tranquila e tem raros picos de estresse, amém. Se é raro, você tá melhor que a maioria, tá, meu filho? Agora, depende do que você quer dizer por raro, certo? É raro assim uma vez na semana, sabe? É raro uma vez a cada 15 dias. Eu não acharia algo realmente raro. É importante que vocês consigam saber como administrar os picos de estresse. Tanto saber como administrar as origens desse estresse, como administrar o momento certo do pico de estresse. Então, é sentar e conversar. O que é que gera tanto estresse? O que é que está acontecendo para que isso exploda assim? E então, tentar lidar com as circunstâncias que levam para isso. No segundo lugar, lidar com como administrar esse estresse. Minha mulher está num pico de raiva. O que é que eu faço? Deixo ela sozinha e me tranco no banheiro? Ela precisa de carinho, precisa de abraço, precisa que eu pregue o evangelho para ela durante o pico de estresse. Eu tenho que chamar a polícia, ligar para um 190 quando ela tá no pico de estresse, para ver se a polícia... Eu faço o quê? Isso é uma coisa a ser também conversada com cuidado dentro do casamento de vocês para que isso possa acontecer. Agora, existe algo do lado dela. Ela tem que aprender a administrar o próprio estresse a partir do fruto do espírito. As obras da carne são gritaria, violência, ira. Agora, o fruto do espírito é paciência, é a amabilidade. Então, existe um exercício de espiritualidade a ser praticado no casamento para que a partir daí ela possa administrar melhor o estresse dela. Propósito vocacional diferente. Quando a esposa está saturada em relação ao ministério. O que fazer? Isso aqui é uma coisa realmente importante, porque se sua esposa está saturada com o ministério, é provável que você esteja errando no modo como você traz o ministério para dentro da sua relação familiar. Se você é um pastor de uma igreja, por exemplo, o pastor é você, não é sua esposa. Eu sei que tem igrejas em que pastorado é sexualmente transmissível, certo? O cara vira pastor, a mulher vira pastora no ato, o que é um absurdo, né? É tipo igreja em que pastorado é tipo sacerdócio araônico, que passa por família. Aí o pai é pastor, o filho vira pastor da igreja porque o pai quer. A igreja parece uma empresa, né? Que você vai passando de geração em geração. É um absurdo. Se você é o pastor da igreja é você. É sua missão, é o seu chamado. Ah, Iago, isso está afetando a minha família. Então você tem a missão como pastor de proteger a sua família. De não ficar contando para sua mulher as coisas do aconselhamento pastoral. De não ficar desabafando com a sua própria esposa sobre os conflitos e os desafios da igreja, porque sua esposa vai ficar com raiva da igreja. De criar um ambiente que proteja o espaço físico da sua casa de demandas mais sérias da igreja. Então as pessoas costumam ir muito na minha casa para pedir ajuda, aconselhamento e tal. Tenha um espaço, talvez próximo, na igreja, em que você possa ir com essas pessoas, para sua esposa ter que receber gente em horários aleatórios e assim ela acabar se cansando das demandas da igreja. Não deixe que a igreja coloque sobre ela pressões que não são dela e deixe que ela sirva na igreja como uma pessoa comum. Se sua esposa está se cansando da vida de ministério na igreja, talvez seja falha sua nesse processo. Agora, é claro que pode também ser um problema do coração dela e ela tá com raiva de Deus. E ela tá com problema com congregar. Talvez ela queira uma vida mais badalada, uma vida, sabe, mais pública, de forma diferente. Às vezes, o coração humano é uma loucura. Tudo isso tem que ser averiguado com cuidado dentro do gabinete pastoral. Procure ajuda para que ambos possam se organizar. Agora, nunca vale a pena viver o ministério aos trancos e barrancos passando por cima da esposa. Se sua esposa não consegue acompanhá-lo, e acompanhá-lo não é ser a pastorinha, acompanhá-lo é ser sua esposa, então eu daria um passo para trás, eu largaria o ministério, nem que seja temporariamente, para cuidar da minha casa, resolver os conflitos familiares, para a partir daí voltar ou não para o ministério. Um pastor tem que ser alguém que cuida bem da sua casa, e isso significa, às vezes, dar um passo para trás, até no exercício ministerial, para cuidar do principal e melhor ministério, que é a sua própria família. Quando meu marido e eu brigamos, ele fica dias sem ter relação comigo. Pode ter tanta coisa aí, sabe? Tanta coisa. Ele pode ter um coração com dificuldade de perdoar. Talvez as brigas de vocês sejam radicais demais. Talvez ele tenha sempre um escape sexual que não seja você. Isso é uma pulga que sempre tem que ter atrás da orelha. E não precisa ser necessariamente um amante, né? Pode ser pornografia, pode ser masturbação, pode ser qualquer coisa. Talvez ele só fique com raiva mesmo. Talvez ele só fique chateado. Talvez ele fique tão chateado com a confusão que ele prefere nada. Talvez a própria vida sexual de vocês já não esteja saudável ao ponto dele ficar desinteressado mesmo na sexualidade. Às vezes pode ser a idade que bate nele ou os estresses que se acumulam junto com a briga dentro de casa. E por isso as coisas não vão pra frente. Eu tô chutando aqui várias coisas. Algumas podem ser, outras não. Pode ser nenhuma dessas ou um pouco de cada uma. Eu tô percebendo porque eu não faço muitos vídeos tão específicos sobre casamento e tal, porque muita coisa é específica demais sobre o gabinete pastoral. Então eu tenho que ficar dando conselhos bem gerais e dicas bem gerais. Não sei se vai funcionar, mas vamos lá. Mas é importante que vocês consigam se resolver as brigas de vocês. Então, se há uma briga, se há um desentendimento, o desentendimento não pode ir pro travesseiro de vocês. Uma dica que eu sempre dou pros casais que eu aconselho muitos casais na igreja, é que eles não podem dormir brigados. E não dormir brigados não significa dormir concordando. Vocês podem ter opiniões diferentes, percepções distintas sobre alguma coisa. Significa dormir bem um com o outro. Vocês têm que conseguir sentar e estar bem, estarem tranquilos um com o outro, mesmo com alguma
a diversidade, alguma diferença de opinião, discordar, ter visões diferentes não pode ser motivo de confusão, de briga, de desgosto. Tem casal que usa a sexualidade como jeito de resolver briga, né? A gente tá brigado, a gente vai transar pra ver se a gente fica bem um com o outro. Não é lá a forma mais madura de lidar com as confusões, não. Mas ficar sem sexualidade também não é nada saudável. É importante que vocês tenham uma boa conversa, peçam desculpa um com o outro e consigam voltar à intimidade física da forma mais natural possível. Eu luto sozinha pelo casamento e ele não faz nada. Estou cansada. É importantíssimo, tá? Que vocês que estão cansados do casamento, eu tô lutando sozinha e o outro não tá lutando, que vocês procurem aconselhamento pastoral local. Certo? É fundamental que outro casal, que o pastor acompanhe vocês, veja o que está acontecendo, bata papo com vocês, cobre dele, cobre de você, veja quem tá errado na relação, quem tá errado na história. Geralmente os dois estão um pouquinho errados, os dois estão um pouquinho certo. Vocês têm que parar com essa mania de achar que dá pra ser um bom marido ou boa esposa pela força do próprio braço, ou que você muda o outro. Isso não acontece. O que acontece é a vida de igreja. O que acontece é pastorado. O que acontece é discipulado. Ah, mas ele não quer, o outro não tá afim. Vocês precisam de igreja, porque isso é ser crente, pô. Isso é ser crente. Ser crente é ter gente entrando na tua vida, mudando a tua vida, se metendo nos teus problemas. O teu casamento é dar conta das outras pessoas da igreja, por isso pede ajuda. É fundamental que um casamento que está entrando em conflito, um casamento que não consegue resolver as próprias dificuldades, seja um casamento pastoreado, bem pastoreado, acompanhado. Ah, pastor, mas eu tenho tanta vergonha de falar das coisas do meu casamento. Cara, então você está longe da vida da igreja, você está longe do que significa ser crente. Ser crente é estar disposto a ter pessoas entrando na sua vida. As coisas estão ruins, ao invés de sair de casa, pede ajuda. E não pede ajuda só pra avisar que tá saindo de casa, não. Às vezes a gente só pede ajuda pro ministério pastoral, pro ministério de casais, quando a coisa está numa situação horrível, é já no adultério, é já com as malas feitas. Peça ajuda quando as coisas são difíceis e vocês não conseguem lidar com aquela dificuldade. É hora de vocês pedirem socorro pra gente que esteja perto. Não querer de jeito nenhum pensar em sexo, sendo casado, é pecado? É um pecado terrível, tá? É um pecado terrível. Não é pecado pouco não, tá? É um pecado terrível. Você tá roubando do seu marido aquilo que pertence a ele. Tá? 1 Coríntios 7 vai dizer que o seu corpo agora é dado a ele, o corpo dele é dado a você. Ele casou e ele decidiu que agora você seria a única fonte de prazer sexual dele. A única. E você tomou isso da vida dele, você roubou isso dele. Você tem um compromisso, certo? Uma obrigação sexual, é um dever, mas não só isso. É algo que foi construído por Deus para ser a manifestação física da unidade e da intimidade de vocês. Deus construiu o sexo para ser a manifestação física e visível do amor que vocês sentem no coração. Um casamento saudável, que não tem sexualidade, e aqui saudável eu digo com relação a idade, com relação ao hormônio, sabe, alguém adoeceu, é outra conversa. Mas o casamento de pessoas saudáveis, jovens, que não tem sexualidade, anote, é um casamento que vai acabar, é um casamento que vai ruir, porque a sexualidade foi feita para ser um instrumento de manifestação do amor e da unidade. Você tá roubando algo do seu marido, você tá pecando profundamente contra Deus quando você menospreza essa área da sua vida. Um cristão pode adotar crianças? Com certeza, nós somos adotados por Deus. Adotar crianças é um ato de amor e de misericórdia com crianças que não têm seus pais, que precisam de ajuda. Adotar crianças é uma coisa bela e maravilhosa e representa para o mundo e devolve para o mundo aquilo que nós recebemos do próprio Deus como filhos adotados dele. Prefiro que o meu esposo deva ao banco do que ao pai dele. Quero que a gente se vire. Estou errada? Não sei. Veja, dessa distância aqui, eu não tenho como dizer se está certo ou está errado, tá? Só estou tentando dar alguns conselhos aí para vocês trabalharem em cima disso. Tem que ver se o pai dele é uma pessoa que fica usando o dinheiro que empresta como um jeito de se meter na vida de vocês e controlar vocês. Se esse é o caso, é melhor dever pro banco do que pro pai. Tem que ver se o filho aí não é uma pessoa hiperdependente do pai e que não consegue se desvencilhar e seguir a vida de alguma forma. E por isso, não é ficar pedindo coisa pro pai é um problema, é melhor que siga a vida tentando depender o mínimo possível da ajuda dos familiares. Mas tirando esses dois cenários, de um pai metido ou de um filho hiperdependente, eu não vejo motivo para pagar os juros exorbitantes dos bancos ao invés de pegar ajuda aí com os pais de alguma forma. Tem que ver se você não tá com uma visão errada do que significa ter a própria vida e ser dependente, você pegar um dinheiro emprestado para pagar de volta ali numa situação de necessidade ou em algum investimento, alguma coisa que é importante. Seja, oh meu Deus, uma hiperdependência terrível. Não necessariamente é. Eu, quando fui comprar meu primeiro carro, faltou ali um dinheirinho, faltava ali uns 4, 5 mil. Lá em casa eu não sou hiperdependente dos meus pais, eu sou até, o meu pecado é o contrário, eu tenho que visitar mais a minha mãe, tenho que ir mais na casa da minha mãe, preciso muito mais na casa da minha mãe. Minha mãe também não é uma pessoa metida, respeita o meu casamento. Eu disse, mãe, eu tô de uns 4 mil aí, só me ajuda aí pra eu completar aqui o carro, pago em tanto tempo e tal. Minha mãe me emprestou, paguei, e não tive que pagar juros pra ninguém, muito melhor do que pegar dinheiro com o banco. Sendo o nível de relação familiar que existe, eu não veria problema nenhum, a não ser que sejam cenários como esse, de hiperdependência, de pais que se metem e coisas desse tipo. Talvez você esteja sendo um pouquinho neurótica, talvez, tá? Daqui não dá pra saber, só você pensa aí se é. Casar é uma forma de vencer o pecado sexual? Também.
mas não exclusivamente, tá? As pessoas cometem erros estranhos sobre o casamento. Um é a ideia de que casar vai resolver o pecado sexual. Não vai. Muita gente casa e piora, tá? Dos pecados sexuais. Outros acham que o casamento não tem nada a ver com vencer pecados sexuais. Tem. O casamento também existe como um recurso para fortalecer a luta contra a imoralidade. Você pode casar por causa de sexo, certo? Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 7. Se você não consegue se controlar, case. Você pode casar por causa de sexo. Você não pode casar apenas por causa de sexo. O sexo é uma parte de muitas outras coisas que estão dentro do significado e do propósito do casamento. Então sim, case por causa de sexo. Não case exclusivamente por causa de sexo. Tem que ser mais do que isso. Agora, se você não estiver vencendo o pecado sexual solteiro, é improvável que você o vença casado. Uma coisa é, eu tô lutando contra o pecado sexual, tô nessa batalha, tô lutando arduamente, é uma batalha difícil, mas tô crescendo e tô progredindo. Beleza, casamento vai ser um instrumento pra te ajudar. Eu tô afundado no pecado sexual, tô viciado em pornografia. Tô lá, semanalmente, tô lá o tempo todo consumindo coisas que desonram o nome de Deus. Vou pra balada, pego mulher por aí. Você vai casar e você vai destruir um casamento, você vai destruir uma vida. Você tem que se resolver e se arrepender desses pecados antes de, mas destruir a sua vida e a vida de alguém. A gente vai discutir mais sobre esses assuntos lá na nossa imersão sobre como construir uma família firmada na rocha. Então vai lá no link, não perde essa oportunidade, porque ela não surge outra vez. Esse é o 2 Dedos de Teologia, nosso canal de popularização teológica aqui do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã. Então confere aí se a sua inscrição está em dia. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. Como melhorar a vida sexual no casamento? Olha, é muito complicado dar esse tipo de conselho, porque eu vou dizer o que pra você? Rapaz, ó, faz assim, faz de tal jeito, né, ó, tal, faz... eu vou ficar dando agora conselho sexual na internet, ó, tem uma parada aqui que é sucesso, né? É meio complicado. A gente faz isso nos encontros com os noivos. Sempre quando o pessoal tá perto de casar, faltando ali 2, 3 dias pro casamento, a gente junta o noivo com os cabas casados da igreja, a gente dá uns conselhos que, eita, se fosse gravado, se caísse na rede, o pessoal ia ficar assustado. É um negócio meio explícito assim, mas é só ali, na intimidade da vida da igreja, né? Na internet a gente não joga essas coisas, que aí já é cor de maluco. Então você se vira aí pra deixar a sua sexualidade melhor, que não sou eu que vou te ensinar não, viu? Não sou eu não.